Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, mais uma vez, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Mais uma vez, vamos ao segundo vídeo do módulo de redes de computadores, lembrando que esse módulo é, na maioria dos casos, mesmo tendo aparecido no seu edital, dispensável, certo? Nós vamos para o nosso vídeo número 2, já está aparecendo lá atrás. Vamos botar aqui e continuar aqui. O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver as arquiteturas de redes de computadores, Ethernet e Wi-Fi. Vamos analisar arquiteturas de redes de computadores. Vimos conceitos e agora vamos ver as duas principais marcas, os dois principais modelos de redes de computadores que você pode montar na sua casa. Com algumas explicações mais aprofundadas, explicações que no seu material didático também estão bem mais ricas, também estão bem mais profundas, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual é a definição de arquiteturas de redes? Uma arquitetura de redes é uma espécie de marca de redes. São padrões comerciais fabricados por determinadas empresas. Então hoje, quando você vai fazer uma rede na sua casa, você não vai pegar peças aleatórias, cabos aleatórios, não. Você vai seguir um padrão que a indústria já segue. Eu quero montar na minha casa uma rede com fio. Se você quer montar na sua casa uma rede com fio, com certeza você vai montar uma rede chamada Ethernet. Não, eu quero montar na minha casa uma rede sem fio. Eu não quero quebrar parede, eu não quero botar cabo, eu não quero fazer todo o trabalho que eu sei que uma rede de cabos ela tem que ter. Então você vai montar uma rede sem fio. Uma rede sem fio é chamada de rede Wi-Fi. Wi-Fi, cuidado com isso, é bom lembrar desse ponto aqui. Você lembra que eu falei que as redes sem fio, sem fio significa, traduzindo para o inglês, wireless. Então, Wi-Fi não é sinônimo de wireless. Não é. Wireless é sinônimo de sem fio. Wi-Fi é uma marca. Wi-Fi é um nome comercial. Wi-Fi é um padrão da indústria. Então, as redes Wi-Fi, elas são wireless. As redes Wi-Fi são redes sem fio, certo? Mas rede Wi-Fi é sinônimo de rede wireless? Não, certo? Wireless significa sem fio, Wi-Fi é uma marca de rede sem fio. Tanto que existe um outro tipo de tecnologia sem fio que a gente usa muito, que é a tecnologia Bluetooth. Ela também é sem fio, ela também é wireless. Mas Bluetooth tem uma outra razão de ser, ele é para redes pessoais, ou seja, para PAN. O objetivo do Bluetooth é ligar a sua impressora no seu laptop, no seu telefone celular, no seu headphone. Então o objetivo do Bluetooth é fazer rede pessoal e em alguns casos rede corporal, certo? Porque é por Bluetooth que você liga seu smartwatch, seu relógio, com o seu fone, com o seu celular, certo? Com o seu smartphone. Então assim, em ambos os casos, tanto a tecnologia Wi-Fi quanto a tecnologia Bluetooth são exemplos de wireless. São exemplos de redes wireless, ok? Mas Wi-Fi é uma marca. Wi-Fi é um modelo de redes, é uma marca estabelecida de redes de computadores, ok? É um padrão que a indústria segue. E muitos fabricantes de produtos, quando fabricam aqueles produtos lá para montar a rede e tudinho, elas fabricam segundo o padrão que a indústria estabeleceu para o Wi-Fi, tá? Por isso a rede é Wi-Fi. Vamos lá, vamos falar sobre Ethernet. Ethernet é uma rede, é um padrão de indústria para fazer rede local com fio. Normalmente utiliza cabos de par trançado, eventualmente pode utilizar fibra ótica. Então, se você quer que a sua rede Ethernet seja baseada em fibra ótica, também pode ser baseada em fibra ótica, só que a sua rede vai ficar mais cara, certo? Agora, normalmente utiliza-se cabos de par trançado. A Ethernet existe desde a década de 1970, o final da década de 1970, há 40 anos que a tecnologia Ethernet existe. No início, havia o chamado Ethernet original, ou simplesmente padrão Ethernet. Ele permitia transferências ou velocidade da rede de até 10 megabits por segundo. Alguns anos mais tarde, no início da década de 1990, portanto há 20, 30 anos atrás, quase 30, né? Foi aprovado o padrão Fast Ethernet, que trouxe velocidade da ordem de 100 megabits por segundo. Claro que isso evoluiu também e hoje, em 2017, nós utilizamos mais comumente, o mais normal é utilizarmos o Gigabit Ethernet,
que é o padrão Ethernet da atualidade, que admite transferir até 1000 megabits por segundo. A velocidade de transferência entre computadores é da ordem de 1 gigabit por segundo. Já existe também o padrão 10 gigabit. O 10 gigabit ele permite transferências da ordem de 10 gigabits por segundo. Mas essa tecnologia ainda não é comum, é muito cara e não faz sentido substituir o gigabit pelo 10 gigabit ainda. O preço é muito alto. Certo? Então isso aí, pessoal, é a velocidade das redes, a taxa de transferência de dados das várias gerações do Ethernet. Atualmente, nós nos encontramos mais comumente nessa aqui. É muito comum também, é comum encontrar ainda redes que não evoluíram e que estão no 100 megabits por segundo. Aí você vai lá e na hora de comprar um computador, aí vê que ele fala que a tua placa de rede, a placa de rede, ela é 10/100/1000. A placa de rede é 10/100/1000. Ora, 10/100/1000 significa que ela é, na verdade, gigabit Ethernet, porque ela consegue 1000. E se ela consegue 1000, essa evolução, ela consegue se comunicar no padrão anterior e também consegue se comunicar no primeiro. Então, se eu estou num laptop, e a minha placa de rede do meu laptop é 10/100/1000, então eu tenho uma placa de rede que consegue 1000, mas também consegue fazer a 100 se não tiver outro jeito, e se ela estiver se comunicando com uma placa de rede muito antiga que só é 10, ela vai conseguir falar a 10. É uma placa de rede 1000 que mantém compatibilidade com as gerações anteriores, ok? Então, Ethernet, rede com fio. Vamos lá para a próxima, né? Todo o seu material didático traz isso muito mais detalhado para vocês, com muito mais preocupação, né? Quais são os equipamentos que a gente encontra numa rede Ethernet? As redes Ethernet, elas usam cabos de par trançado, normalmente, às vezes, cabo de fibra ótica. No meio da rede Ethernet, a gente usa o que a gente chama de hub ou switch, certo? O equipamento que fica no meio de uma rede Ethernet, ele é chamado genericamente de concentrador ou nó central. Então vamos ver a rede Ethernet aqui, né? Então olha só, em cada computador, óbvio, tem que ter uma placa de rede, tem que ter um equipamento onde o cabo vai ser conectado, né? Então em cada computador há uma placa de rede. E essa placa de rede ela serve justamente para receber os cabos de par trançado que aqui estão, e que vão se conectar ao concentrador. Certo? Esse concentrador ele pode ser um hub, o que hoje não é mais comum, ou pode ser um switch, que é o mais comum hoje. A diferença entre o hub e o switch é o seguinte: quando um computador ele manda um quadro, quando ele manda um pacote, um pedacinho de informação endereçado de A para B, quando isso acontece, o que é que o hub faz? A mensagem chega eletricamente no hub e o hub não sabe ler essa mensagem. Então ele só tem que fazer uma coisa, ele tem que mandar para todo mundo. Eu vou botar aqui em outro. Poxa, estou trocando as cores aqui sem razão. Então, a mensagem ela vai eletricamente chegar a todas as placas de rede. Todo mundo vai rejeitar, porque não é para ele, e apenas o computador de destino vai aceitar. O hub não sabe ler o quadro, ele não sabe ler o pacote. O switch sabe. Então, se esse equipamento aqui no meio for um switch, quando a mensagem chega até ele, o switch consegue ler a mensagem, o quadro, e consegue direcionar diretamente para quem a mensagem deve ir. Então o switch ele é mais eficiente, ele consegue fazer a mensagem chegar ao destino sem consumir recursos da rede, sem tornar a rede mais lenta. Hubs tornam a rede mais lenta, especialmente se você liga muitos computadores a esse hub. Certo? Se você tem uma rede muito grande, com muitos computadores, e que essa rede é ligada só em hubs, a velocidade da rede se degrada muito. É melhor usar switches. E hoje em dia quase não se usa mais hub, mesmo em redes muito pequenas, redes com 5, 10 computadores, já se usa o switch também, certo? Esse cabo aqui é o cabo de par trançado e esse equipamento aqui no meio, normalmente hoje é um switch, ok?
Eu tenho alguns amigos que trabalham em certos órgãos públicos que na área de informática que eles dizem, olha, mas lá na prefeitura tal ainda é hub, eles ainda usam hub, e assim, é só hub, quer dizer, tem ali 200 computadores na prefeitura do Recife e o equipamento ali daquele setor é hub, eles não trocaram nem por switch, quer dizer, a rede ao Deus dará, ela vai funcionar, porque é um hub, mas vai funcionar com uma velocidade menor do que deveria, né? Sobre a tecnologia Wi-Fi, a tecnologia Wi-Fi é um padrão aprovado pela indústria para fazer redes locais sem fio, ou como a gente costuma chamar, WLAN, Wireless LAN, né? A gente conhece ela tecnicamente como 802.11, certo? Cuidado com isso, muitas vezes você está estudando informática junto com direito administrativo, aí você pode confundir isso aqui com 8.112. Olha, a 8.112/90 é a Lei de Estatuto dos Servidores Públicos Federais, né? Tem nada a ver com 802.11. 802.11 é o que nós chamamos de norma. É a norma que descreve a tecnologia Wi-Fi. Cada tecnologia de informática, cada tecnologia de rede de computadores, ela tem que ser padronizada por uma norma escrita por um órgão competente da indústria. Esse órgão, no caso aqui da norma 802.11, é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. O I3E é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. É um órgão que analisa e oferece padrões ou normas para determinar como a indústria deve seguir para fabricar produtos para uma determinada tecnologia. Então, eles analisam e aprovam uma norma. A partir daí, é como a ABNT aprovar as NBRs, as normas brasileiras regulamentadoras. Então, esse órgão é um órgão privado, I3E, que padroniza tecnologias. A partir daí, todo mundo que quiser fabricar equipamentos para aquela tecnologia vão seguir aquela padronização. Então, 802.11 é sinônimo, é o nome científico da palavra Wi-Fi. A norma 802.11 significa Wi-Fi. Existem vários padrões de Wi-Fi. Existe o 802.11b, que foi o primeiro dos padrões feitos para Wi-Fi, né, com 11 megabits por segundo, 2.4 GHz de frequência. O 802.11g. Então, esses padrões aqui, essas letrinhas são subpadrões da norma 802.11. Quando o 802.11 foi criado, aí o padrão B foi lançado e ficou muito famoso no Brasil, porque uma rede Wi-Fi, há alguns anos atrás, ela conseguia transmitir velocidades muito fracas, 11 megabits por segundo. Enquanto as redes com cabo Ethernet já permitiam 100 megabits, as redes Wi-Fi permitiam muito menos, 11 megabits por segundo. Isso aqui é a frequência, a faixa de frequência de micro-ondas usada para a transmissão. Aqui a Anatel só havia liberado na época 2.4 GHz. Então nós temos 802.11a, que é semelhante à época, só que ele já permitia transferências da ordem de 54 megabits por segundo com uma frequência maior, para evitar menos interferência. No Brasil, o 802.11a demorou para entrar justamente porque a Anatel não liberava o uso dessa frequência aqui no Brasil comercialmente. Então não se fabricava produtos do 802.11a aqui no Brasil. Você até podia importar, né? Assim, se importasse, os seus equipamentos tinham que ser comprados fora, mas não podia fabricar aqui dentro, certo? O 802.11n é hoje a mais usada, 802.11n, consegue velocidades da ordem de 300 megabits por segundo e pode trabalhar nas duas frequências. Existem mais dois padrões que estão trazendo novidades. O 802.11ac, muitas redes sem fio hoje são AC, conseguem velocidades de mais de 1000 megabits por segundo. E existe a 802.11ad. Essa aqui é muito nova, muito recente e ainda nem foi homologada. Ela apenas está no que a gente chama de rascunho ou beta. A gente usa a expressão draft, né? Rascunho ou beta. Ela, nesse momento, ela não está aprovada, mas vai prometer da ordem de 4.6 megabits por segundo, 4.6 mais ou menos. Então ainda não se tem definição se vai ser 4.6 exatamente, mas é o padrão mais novo e mais rápido de Wi-Fi, ok? Então, João, eu preciso decorar isso? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não.
Olha só, algumas bancas pedem, de vez em quando, mencionam isso, de vez em quando, certo? Mas é mais normal que não caia, mas por precaução eu apresento todas as informações aqui. E o seu material didático tem muito, muito mais sobre isso. Se você quiser se aprofundar, tiver tempo e gostar do assunto e achar, não, eu vou estudar porque eu pretendo estudar tudo que o meu edital pediu, pronto. O seu material didático tem essas informações em profundidade também, certo? No Wi-Fi nós temos duas formas de conexão. As redes Wi-Fi podem ser conectadas através do chamado modo infraestrutura e através do modo ad hoc, ou ad hoc, não sei como se fala ad hoc, ad hoc ou ad hoc. O que importa é, o modo infraestrutura, os computadores estão conectados entre si por meio de um equipamento centralizador, concentrador chamado ponto de acesso. E no modo ad hoc, os computadores são conectados entre si diretamente, placa de rede com placa de rede. Vê só, o modo infraestrutura é o mais normal. Se você tem na sua casa uma rede Wi-Fi, então na sua casa tem um equipamento no meio chamado ponto de acesso. O ponto de acesso é justamente o equipamento que faz a conexão, gera a área de cobertura da tua rede Wi-Fi para atingir todos os computadores, ok? Então eu tenho uma rede Wi-Fi atingindo todos os computadores dentro do raio de alcance. Esse equipamento central é um ponto de acesso, ok? Mas aí, se você está querendo se comunicar com um computador que está perto de você, mas não tem ponto de acesso por perto, você pode fazer a conexão através de uma rede ad hoc, certo? E aí os computadores usam suas placas de rede para se conectar diretamente um com o outro. É uma conexão do tipo, quem não tem cão caça com o gato, né? Eu costumo usar essa expressão ad hoc, significa, em substituição a. Se não tem cão, caça com gato. Se não tem o oficial, se não tem uma rede realmente infraestrutura, se não tem uma infraestrutura de rede adequada, então, bicho, eu estou precisando me comunicar com o teu computador, fazer umas transferências de dados aí, a gente faz uma rede ad hoc. Eu ligo aqui no meu computador, crio uma rede no Windows, teu computador sente essa rede e a gente começa a se comunicar, ok? Isso é uma rede ad hoc, tá? Vamos lá. Também uma questão muito importante sobre o Wi-Fi é a segurança da rede. Por quê? Porque para eu conseguir invadir uma rede ou roubar dados de uma rede, eu preciso me conectar a essa rede. A conexão a essa rede é muito mais fácil na rede sem fio. Para uma rede sem fio, para conectar numa rede sem fio, eu só preciso estar na área de cobertura dela. Eu só preciso, basicamente, estar na área de cobertura. Se uma rede sem fio foi fundada, foi montada, e ela foi montada aberta, sem proteção, basta que eu entre na área de cobertura da rede. Tem gente que invade redes de computadores sem fio do estacionamento das empresas. E aí usam antenas especiais feitas com lata de batata frita, você vai ver aí no seu material isso, e conseguem invadir a rede. Para evitar isso, existem protocolos que tornam a rede mais segura, certo? Esses protocolos, por exemplo, existe um protocolo chamado UEP. É um protocolo de proteção, foi o primeiro protocolo criado para as redes Wi-Fi. Ele hoje é considerado totalmente inseguro. Ninguém mais usa o UEP para proteger uma rede, só se a sua rede for muito antiga, se os equipamentos só aceitam esse protocolo. Normalmente a gente usa o WPA ou WPA2, especialmente o WPA2, que é muito mais robusto, dá uma proteção muito mais segura a uma rede sem fio. Então, se você vai montar uma rede sem fio na sua casa, se você vai montar uma rede sem fio na sua empresa, você vai comprar aquele ponto de acesso, configurar o ponto de acesso para que ele use uma rede com proteção WPA2. Dessa forma, só vão poder entrar na rede pessoas que sabem qual é a senha da rede. Você vai dar a informação da senha e toda a comunicação vai ser protegida, toda a comunicação vai ser criptografada para evitar bisbilhoteiros. Aqueles bisbilhoteiros que colocam seus computadores com anteninhas para tentar capturar o sinal da rede, certo? Aqui na minha casa eu ainda tenho um outro nível de proteção. Além do WPA, eu uso na minha casa uma lista prévia de entrada. Ou seja, eu só deixo conectarem na minha rede aquelas pessoas cujos endereços da placa de rede eu tenho. Eu tenho um endereço, a pessoa me dá o laptop dela. João, eu quero entrar, por favor, me configura na tua rede. Eu preciso pegar o laptop dela, ver qual é o endereço da placa de rede dela, que é o chamado endereço MAC, o endereço que existe dentro da placa de rede. E aí eu configuro para que essa pessoa possa entrar na minha rede. Aí depois eu dou a senha para ela.
Porque não adianta só ela ter a senha, ela não vai conseguir entrar na minha rede porque o computador dela não está com a placa de rede configurada na minha rede, certo? Então é isso. Essas são as duas arquiteturas de rede que a gente utiliza, né, que no geral hoje são mais utilizadas. No seu material de apoio, que digo, repito, é muito mais rico do que o que a gente viu aqui. Você vai ter um capítulo de noções de redes ainda, e você tem lá arquiteturas de rede, explicando sobre o Wi-Fi, explicando sobre a Ethernet. Ora, os conceitos de redes de computadores que a gente viu no vídeo 1 são raros de cair em prova, mesmo quando o edital pede rede. Essa área de arquiteturas é mais raro ainda. É muito mais raro cair em prova arquiteturas de rede. Mas, como no seu edital tem lá redes de computadores, vai o meu alerta. Leia. Certo? Tem muita coisa para decorar? Não, não tem não, é tranquilo, mas dá uma lidinha. São essas as tecnologias que você vai provavelmente enfrentar se vier, e especialmente o tópico arquiteturas de rede local, arquiteturas de rede na sua prova. Isso aqui é o que vai cair para você, ok? Bom, com isso a gente finaliza o nosso segundo e último vídeo sobre redes, porque redes é esse assunto, certo? O nosso próximo vídeo, a que você vai ter acesso, é já vídeo do módulo de internet, com conceitos que se misturam entre o capítulo de redes e o capítulo de internet, mas que vai ser apresentado como um módulo de internet, ok? Então a gente se vê, se Deus quiser, no nosso próximo vídeo.